Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Pastor, eu passei minha vida toda ouvindo sobre isso, vou passar mais ainda ouvindo sobre esse texto. Será que tem algo novo nele que eu possa aprender? Você vai ver que sim. Fique comigo nesses minutinhos que nós vamos falar sobre esse provérbio tão valioso para as nossas vidas. Imitação. Guarde bem essa palavra, imitação. Esse é o método que a criança vai usar para aprender. A primeira aprendizagem de uma criança se dá por imitação. Isso é muito importante porque eu vejo muitos pais que eles passam conceitos para os seus filhos. Meu filho, bater é feio. Meu filho, morder é feio. Meu filho, brigar é feio. E com isso eles estão achando que eles estão dando o melhor para os seus filhos. É como se eu estivesse apontando o dedo, ou se mostrando o caminho, apontando o dedo. Olha, faça isso que você vai bem. Uma criança ainda não tem um grau de complexidade, de entendimento, para poder discernir isso, essa questão. Ela vai trabalhar por imitação. Isso é muito importante porque Provérbios ele já fala isso. E hoje há teoria sobre aprendizado, mas a Bíblia já estava falando sobre isso há milhares de anos e a gente não enxergou na Bíblia, ou tem gente que ainda não enxerga na Bíblia aquilo que ela realmente quer dizer. E trabalhar por imitação significa que ele vai imitar aquilo que ele vê em casa. Não é aquilo que você fala, é aquilo que ele vê. Existe uma diferença crucial nesses verbos. Não é o que você fala, não é a sua intenção, não é aquilo que você quer dizer para a criança, é aquilo que ela vê em você. E quando eu falo de enxergar em você, você imagina uma criança que ainda não sabe a complexidade da vida e ela está absorvendo aquilo, guardando aquelas memórias para ela poder imitar o resto da vida, para ela poder externalizar o resto da sua vida, guardando essas memórias. E toda a memória que ela é guardada, olha como é que é um pouquinho mais complexo, ela é carregada de uma emoção. Então você tem uma criança que trabalha por imitação, ela vai imitar você, que esse é o primeiro método de aprendizagem. Todas essas memórias vão para a mente dela, vão para o subconsciente dela, sem um filtro ainda perfeito, porque ela não entende as complexidades da vida, ela não desenvolveu ainda a sua vida. E todas essas memórias que vão lá para o subconsciente, que de certa maneira vão ser levadas para o resto da vida, estão sendo guardadas com algum tipo de emoção sendo associada a essas memórias. Nós aprendemos a externalizar as nossas emoções também por uma questão de imitação. Olha só. Vamos de novo. O seu filho ou sua filha vai imitar o que ela vê, o que ele vê em você. Não o que você diz, não a sua intenção, não aquilo que você quis passar. Essas memórias serão guardadas na mente dessa criança, juntamente com emoções associadas a elas. E essa criança também vai aprender a externalizar, a colocar para fora as emoções quando elas vierem nas suas vidas, também por um fator de imitação. Agora vamos explicar tudo isso? Quando você diz para o seu filho, não pode brigar. Isso é um conceito que você quer que ele aprenda, que você quer que ele viva. Mas uma criança pequena, ela não vai assimilar aquele conceito. Aí eu não posso brigar. Ela vai ver o papai e a mamãe no seu dia a dia. E se o papai e a mamãe brigam no seu dia a dia, se a mamãe briga por tudo no seu dia a dia, se o papai briga por tudo no seu dia a dia, não adianta você dizer 10 mil vezes, olha, não brigue.
porque ela está imitando você e ela vai brigar. Se, por exemplo, você briga por tudo com ele, se você chama, por exemplo, de feio, de idiota, de imbecil, seu burro, mas você está dizendo para ele, olha, você vai para a escola, você não briga com seus amiguinhos não, tá? Você vai na igreja, você tem que ficar, não vai brigar também na igreja com seus amiguinhos, mas você chega em casa, ele erra um negócio, seu burro, qualquer coisa, seu feio, ele vai chegar para os outros, quando os outros errarem, ele vai dizer para os outros, seu burro e seu feio. E você não vai entender por quê. Não é isso que eu ensino para o meu filho. Não, não é isso que você diz para ele fazer. Mas é isso que você faz em casa. E por você fazer em casa, ele está te imitando. Ele não está levando em consideração os conceitos que você está dizendo para ele. Ele está imitando você. Da mesma forma, num nível mais profundo, quando um pai ou uma mãe dizem para o filho, olha, você não pode bater nos amiguinhos, mas qualquer coisa que o filho faça, ele apanha. Se a criança sofre violência dentro de casa, e eu não digo violência grande de espancamento, mas tudo que a criança faz de errado, ela apanha, tudo, absolutamente tudo. Todo comportamento que desagrada os pais é revertido em uma surra, entre aspas, de qual grau que seja. Por mais que você diga para o seu filho, olha, você não pode bater nos seus amiguinhos, é feio bater, é feio morder. O seu filho vai reagir da mesma forma, ele vai imitar você. Se alguma criança desagradou, se algum coleguinha desagradá-lo, ele vai reagir o quê? Batendo, brigando e mordendo. Nós tivemos um problema na classe da minha filha, de uma escola anterior, em que havia muita mordida de criança. E morderam a minha filha, e minha filha passou a morder também. Então virou uma reação em cadeia, né? Todo mundo mordendo todo mundo. E quando teve a reunião de pais, todos os pais foram unânimes dizer, eu não ensino isso para o meu filho, eu não faço isso com meu filho. Mas conversando aqui e ali, vendo, indo mais à frente um pouquinho, além da reunião, começamos a perceber que sim, alguns pais começam a deixar escapar, que eles, na verdade, não estavam ensinando seus filhos. Não estavam ensinando seus filhos. Mas tinha pais que só falavam de violência, tinha pais que se vangloriavam de posições que tinham. Tudo isso para dizer uma coisa. O que você fala para o seu filho não é o que ele vai guardar. Isso é coisa para adolescente, isso é coisa para uma mente já mais complexa. Para uma criança, ela vai trabalhar por imitação. Ela vai imitar você. E ela vai imitar também na área emocional. Como você reage a determinado tipo de emoção. Principalmente agora a raiva. Né? A raiva é uma emoção natural da vida, até uma proteção é natural. Todos nascem com essa emoção chamada raiva, como outras também. Agora, como essa raiva vai se expressar na sua vida e na vida dos seus filhos, é você que vai determinar, porque eles vão imitar você. Essa frustração aí já é uma outra coisa, já não é uma emoção, né, nata. Mas, por exemplo, como lidar com a frustração? Eles vão imitar você. Então, por mais que você diga para os seus filhos se controle, você não pode fazer isso. Mas toda vez que eles veem disparado em você o sentimento de raiva, certamente eles vão ter aquilo por imitação e vão fazer a mesma coisa. E vão fazer a mesma coisa no ambiente de sociedade. É onde a gente não consegue, às vezes, compreender como o nosso filho está fazendo determinada coisa se a gente não está ensinando isso para ele. Na verdade, a gente está. Ou pelo menos a gente está passando uma mensagem muito errada, porque ele está vendo isso na gente. E agora eu quero também falar isso com você. Às vezes você está passando uma mensagem errada. Aquela história, você é uma pessoa calma, mas toda vez que acontece determinado fator na tua vida, você responde daquela maneira. Você aprendeu a ser assim, você responde assim. O seu filho também vai virar responder assim, porque ele está imitando você. E você pode estar passando também uma imagem errada para os seus filhos. Conversas de violência, xingamentos desnecessários aos seus filhos,
isso é mais para milênio, você é feio, você é bobo, você é burro, reações a quando acontece algo que te desagrada, tudo isso o seu filho vai imitar, ou sua filha vai imitar de você. Então comecei com essa área social para mostrar o seguinte, que a Bíblia, ela já fala tudo isso. Mas agora vieram estudos, de uma certa maneira, para apontar, dizer assim, olha, mesmo que eles não queiram, mas eles apontam para a Bíblia, ela está certa. Mas vamos ficar só nessa área social, dizer isso? Não. Eu quero começar com essa parte para dizer algo maior para você. Por exemplo, você leva seu filho na igreja todo domingo, leva seu filho na igreja, escola bíblica dominical, para as igrejas que tem, nós temos escola bíblica dominical, não temos nenhuma intenção de parar com ela. Mas aí, você durante a semana, para onde você está levando o seu filho? O que você está escutando durante a semana? O que você está vendo na televisão durante a semana? Para onde você leva o seu filho? Para que ambiente você leva o seu filho? Primeira imitação que ele vai saber, é qual é a frequência que você vai na igreja, qual é a frequência que você se relaciona com Deus. E essa frequência de relacionar com Deus, porque eu falei que vai à igreja, não que você ora em casa. Também. Mas ir à igreja é muito visível. Qual é a frequência que você vai à igreja? Qual é a frequência que você dedica ao Senhor? Ele vai imitar você nisso. Se você vai só quando você acha que deve ir, o seu filho vai crescer achando que só deve ir quando ele achar que deve ir, porque ele vai imitar. Lembre-se, criança é uma esponjinha, tudo aquilo ela vai levar para o resto da vida. A infância, a primeira infância, ela é crucial na vida de uma pessoa. Se você não fala com Deus, se você não fala de Deus e com Deus na sua vida diária, no seu dia a dia com a criança em casa, ela também não vai fazer, ela não vai ser levada a fazer. No futuro pode ser corrido? Pode, mas é uma possibilidade. Da mesma maneira que eu indico para você o culto doméstico, porque o culto doméstico faz a criança entender que aquele momento é o momento de falar com Deus e que ela, por imitação, ela vai levar para o resto da vida dela, que ela tem que ter um momento dela na semana para falar com Deus. Ela cria o hábito nela assim, não, eu tenho de falar com Deus. Isso, de uma certa maneira, é ensinar no caminho. É o caminho que deve andar. O caminho da imitação. Lembra que eu pedi para você guardar bem essa palavra? Imitando na parte social, mas imitando também nas questões espirituais. O seu filho vai ser uma imitação de você. Você é o primeiro parâmetro dele. Você é o primeiro, a gente fala que o papai é o primeiro herói. Você, papai, é o primeiro herói. Você, mamãe, é a primeira heroína dele. Vocês são os ideais, vocês são os modelos deles. E eles vão imitar na sociedade, eles vão imitar também na igreja. E o que você está passando para ele? Qual é a frequência que você vai na igreja? Quantas vezes você fala de Deus para ele? Quantas vezes você senta para falar de Deus? Ele sabe que você ora? A minha filha, todos sabem, tem aqui um vídeo da Milênio, não vou ficar repetindo isso todo o vídeo. Mas apesar de tudo isso que a gente tem lutado com a Débora, visto com a Débora, quando a gente fala assim, a mamãe está orando, o papai está orando, ela pode fazer o que ela estiver fazendo. Ela vai ficar em silêncio, ela vai fazer em silêncio, porque ela sabe, aquele momento especial, papai e mamãe estão orando. Lá na frente, quando ela estiver já na idade dela, na sua adolescência, ela vai saber, quando eu começar a orar, né, já está dentro dela. Quando eu começar a orar, ou quando a igreja começar a orar, é o momento de reverência. E quando a gente tem que ensinar aquilo, coisas básicas, que já deveriam ter sido ensinadas lá na infância para filhos de evangélicos. Reverência na hora do culto, reverência na hora da oração. Isso pode vir com a pessoa se você ensinar. Você deve ser um exemplo de vida para os seus filhos, tomando cuidado que ele vai te imitar nas mínimas coisas. Isso traz uma responsabilidade muito grande? Traz uma responsabilidade enorme para você.
saiba que seu filho está te imitando nas emoções, na sua vida em sociedade, imitando a sua vida e imitando o seu caráter cristão. Você deve ser um exemplo de pessoa, você deve ser um exemplo de crente, de filho de Deus, você deve ter um exemplo de vida, não de palavras, mas de vida, para que seu filho possa te imitar. Você quer seu filho, sua filha, dentro da casa de Deus, trabalhando, empolgado? Você tem que estar trabalhando e empolgado, para que ele apenas faça e dê continuidade àquilo que ele já vê na sua vida. O resumo disso tudo, hoje numa palavra eu creio que seja bem mais rápida, teu filho te imita como pessoa, te imita como crente, te imita em seu caráter, e ele não vai fazer aquilo que você vai indicar para ele. Ó, faça isso, meu filho. Ele vai olhar para você. Resumo, ele não vai olhar teu dedo. Ele vai olhar para você. Não adianta apontar o dedão para ele lá para longe, que não dá para fazer muito aqui por causa da câmera. Apontar teu dedo lá para longe e dizer assim, meu filho, faça aquilo. Ele não vai olhar para o teu dedo, para a tua mão, para o teu braço esticado. Ele vai olhar para você. Quem é você como crente? Quem é você como pessoa? Quem é você como membro da igreja ativo ou não? Quem é você como caráter? Quem é você no seu dia a dia em casa? Quem é você como a sabedoria que vem de Deus, segundo Tiago? Quem é você? Porque se você descobrir isso, se você entender isso, se você refinar isso, você será então um bom modelo para os seus filhos. E os seus filhos te imitarão. E por último, também, não tão importante, quem é você quando lida com as suas emoções? Porque seus filhos também te imitarão. Se você lidar bem com as suas emoções, principalmente com a raiva, nesse sentido agora, né, dessa palavra, principalmente com a raiva, seus filhos também conseguirão lidar bem com as suas emoções. Você é o modelo, você é a bússola, vai determinar o caráter e vai determinar a vida, o grau de comprometimento da vida espiritual dos teus filhos. Claro que existem outros fatores? Existem. Mas os fundamentos serão lançados por você. E segundo a Bíblia, quando você lança esses fundamentos muito bem lançados, ainda quando for velho, seus filhos não se desviarão deles. Deus te abençoe.